Olá, pessoal, tudo bem? Reforma da Previdência. Senado concluiu a votação da PEC paralela nesta noite, em primeiro turno e segundo turno, Tudo no mesmo dia. Olha só, o texto facilita a adesão de estados e municípios a novas regras de aposentadorias. A proposta seguirá para a Câmara dos Deputados, certo? Olha só. O Senado concluiu, nesta noite de terça-feira de 19 de novembro, a votação em 2 turnos, na chamada PEC paralela da reforma da Previdência, Os senadores analisaram o destaque apresentados em primeiro turno e, em seguida, aprovaram o texto em segundo turno, com 53 votos a favor a 7 contra. No primeiro turno, acho que foi a 41 a 29, E no segundo, foram 53 a favor e 7 contra. Olha, entre outros pontos, o texto facilita a adesão de estados e municípios a novas regras na aposentadoria. A PEC paralela segue para análise na Câmara dos Deputados, que também terá de ser analisado o texto em 2 turnos. Durante a sessão, o senador Cajuru passou mal e foi atendido no plenário. O parlamentar foi retirado em maca e levado ao serviço médico da casa. Com isso, a sessão foi suspensa por alguns minutos. A proposta passou a ser articulada em agosto, e foi chamada de PEC paralela, porque passou a tramitar paralelamente a PEC 6, da reforma da Previdência. O objetivo foi agilizar a tramitação da chamada PEC principal, deixando alguns pontos, alguns temas contraventor, para discussão posteriores, que assim o fez hoje, A PEC principal foi promulgada na semana passada pelo Congresso Nacional. Em estados e municípios, entre outros pontos, a PEC paralela facilita a adesão de estados e municípios às novas regras de aposentadoria prevista para servidores públicos da União. De acordo com a PEC, estados, Distritos Federal e municípios, por meio de lei ordinária, poderão adotar para os regimes próprios de previdência servidores estaduais e municipais as regras aplicáveis aos servidores federais com regime próprio da Previdência da União. Com isso, os entes, não precisarão alterar as constituições locais para modificar as regras de aposentadoria, o que demandaria um processo mais longo e trabalhoso. O que o texto prevê? Por meio de lei ordinária, estados e municípios poderão revogar as alterações e sair do regime. Segundo ponto, o prazo para revogação é de até 6 meses antes do fim do mandato do chefe do Poder Executivo local. E terceiro ponto, se um estado adotar a legislação federal para os servidores, os municípios desses estados passarão automaticamente a seguir as mesmas regras. A vinculação poderá ser revogada por iniciativa do próprio município. Já na transição, por acordo entre o governo e a oposição, articulado a partir de um destaque apresentado pela Rede de Sustentabilidade, o relator Tasso Gereissati promoveu uma modificação em relação ao cálculo das aposentadorias. A reforma da Previdência, promulgada na semana passada, estabeleceu que, para o cálculo do benefício, serão consideradas 100% das contribuições do trabalhador. Antes da reforma, era considerada as 80% maiores contribuições
destacada às 20 menores, certo? O destaque apresentado pela rede previu o período de transição para que entre em vigor o cálculo do benefício feito em cima de 100% das contribuições do trabalhador. Por acordo, ficou estabelecido que, até o fim de 2021, serão consideradas para cálculos do benefício as 80% maiores contribuições. A partir de 2022, serão consideradas para cálculo do benefício as 90% maiores contribuições. E a partir de 2025, serão consideradas para cálculo de benefício 100% das contribuições. De acordo com Fernando Bezerra Coelho, essa transição pode gerar um impacto negativo a cerca de 20 bilhões em 10 anos. Outras mudanças foram contemplados pela PEC paralela. Primeiro, transição mais suave para as mulheres. No caso de aposentadoria por idade, o texto prevê idade mínima de 60 anos a partir de 2020, com transição gradual de 6 meses a cada 2 anos, até atingir 62 anos de idade. Tempo de contribuição para homens. Prevê tempo mínimo de contribuição de 15 anos, inclusive para os homens que ainda vão ingressar no mercado de trabalho. Pensão por morte. Define que nenhum pensionista terá renda formal inferior a um salário mínimo. Tasso acatou a emenda que esse benefício fique estabelecido também no caso de servidores estaduais e municipais. Criação de um benefício universal infantil. A PEC também prevê uma lei para a criação de benefício que concentra recursos nas famílias mais pobres e na primeira infância. Conforme o relatório, isso não gera custo fiscal extra, porque o benefício pode ser financiado por meio da unificação das políticas públicas voltada para as crianças. Destaque analisados na sessão. A sessão desta terça-feira iniciou com 4 destaques, sugestões e alterações. O texto base da PEC paralela na pauta e o texto base que já havia sido aprovado no dia 6 de novembro de 2019. 2 destaques foram derrubados e outro foi retirado. Por um acordo entre o governo e a oposição, um destaque foi aprovado na forma de emenda. Esse acordo viabilizou a votação da proposta em segundo turno nesta terça-feira. O primeiro destaque rejeitado nesta terça-feira, de autoria do PT, tinha o objetivo de promover mudanças no cálculo de benefício nos casos de aposentadoria por invalidez permanente. Era necessário 49 votos a favor do destaque, que recebeu somente 29 votos favoráveis e 41 senadores votaram contra. Parlamentares favoráveis aos destaques afirmaram que a finalidade era conseguir um benefício no valor de 100% da média de contribuições a todos os aposentados por incapacidade. A emenda da reforma da Previdência, promulgada na semana passada, prevê 100% somente no caso de invalidez por morte, por acidente de trabalho ou doença profissional. Defensores do destaque dizem que isso não contempla, por exemplo, pessoa que eventualmente se acidenta no caminho do trabalho. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, afirmou que a eventual aprovação do destaque significaria uma redução de 83 bilhões na economia da reforma da Previdência em 10 anos. Outro destaque rejeitado foi retirada
rejeitado o proposto pelo PROS e retirada das regras da Previdência a exigência de idade mínima para o acesso à aposentadoria especial por agentes nocivos, caso, por exemplo, dos operadores de raio-x, com 18 senadores votaram a favor do destaque e 48 votaram contra. O destaque retirado também foi do PSDB, que tratava-se do abono, né, sobre permanência de servidores públicos. Olha, o relator também estabeleceu que a União deverá compensar o regime geral da Previdência Social, o RGPS, por esta renúncia, por impacto, inclusive na apuração do déficit previdenciário, sobre tributos de entidades filantrópicas, e o assunto deverá ser tratado por meio de um projeto de lei complementar a ser ainda apresentado, tá bom? Então, pessoal, isso foi o que aconteceu hoje na PEC paralela, na votação do primeiro turno e na votação do segundo turno, que agora caminha para a Câmara dos Deputados, que irá passar também por primeiro e segunda votação, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Um beijo enorme para todos vocês que é novo aqui no canal e para vocês que já são meus amigos fiéis, meus seguidores, tá bom? Tchau, tchau.